escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito... Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar estudando a lição número 5 da revista. É uma história muito legal da Bíblia, a história de Sansão. E nós vamos estar vendo o que essa história tem a nos ensinar. A história de Sansão é muito legal, é conhecida, e ela tem muitas lições para nos dar. Então, o título da lição de hoje é Quando o Forte é Fraco. A gente tem a tendência a levar em consideração o fato de que Sansão é conhecido pela sua força. Então, como é que alguém que é forte, como Sansão pode ser fraco? E é isso que nós vamos ver, como a vida que Sansão resolveu levar trouxe problemas e como nós podemos evitar isso. O texto básico nós vamos trabalhar hoje são dois textos. O primeiro está em Juízes capítulo 13, versículo 5. É o texto que fala do anúncio à mãe de Sansão de que ela daria a luz a ele. A mãe de Sansão ela era estéril, não podia ter filhos, e o anjo apareceu para ela e disse que ela teria filhos. E o anjo disse o seguinte: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E o outro texto básico está já no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós vamos estar, a partir desses dois textos, trabalhando alguns temas, sempre olhando a partir da história que nós temos de Sansão. Se você for no texto bíblico, você vai ver que a história de Sansão está lá em Juízes capítulo 13 até o capítulo 16. Então, são vários capítulos que tratam da história de Sansão. É muito interessante. Depois vocês podem estar lendo a história, conhecendo um pouco mais de Sansão. E os objetivos de hoje da lição é justamente a partir da história de Sansão nós entendemos que somos separados por Deus para uma vida com propósito. Quer dizer, você não existe por acaso, você não é uma obra do acaso. Se você estuda alguns campos da ciência, você vai ver que muitos cientistas, muitas pessoas dizem que a vida na Terra é uma obra de um acaso. De repente, por conta do ajuntamento de algumas partículas, da ligação de alguns elementos químicos, a vida surgiu. E nós vamos ver que, na realidade, não há acasos na nossa vida. Há, na verdade, um Deus que está por trás e que comanda toda a nossa história. E também nós compreendemos que nossa força está no Senhor. Quer dizer, a gente vê lá que Sansão é um homem muito forte. A força dele era sobre-humana. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor dava força a Sansão. Mas Sansão não entendeu que, na verdade, a força dele vinha do Senhor. Ele confiava naquilo que ele podia fazer. E a lição vai nos mostrar que nós temos que compreender que o Senhor, Ele é a nossa força. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar com a história de Sansão, e aí é uma obra de Luca Giordano, de 1695, Sansão e o Leão. Retrata um
uma passagem da Bíblia, né, em que Sansão se encontra com o leão e o mata o leão, né? E a gente vê que desde o começo da vida de Sansão, né, Sansão foi destinado para um propósito. Nós vimos lá em Juízes, capítulo 13, versículo 5, que é um dos textos básicos, né, que fala assim, porquanto o menino será nazireu. Você pode falar, bom, o que significa isso? A palavra nazireu quer dizer consagrado, né? Então, desde lá do ventre da sua mãe, Sansão já é alguém consagrado, alguém destinado para uma finalidade, né? Ele tinha, portanto, um objetivo, né, que havia sido pré-estabelecido pelo próprio Deus, né? Então a gente vê que Sansão foi consagrado, né? E aqui consagrar, né, tem essa ideia de dedicar ao serviço de Deus, né? Então Sansão ele era separado para um propósito, né? E nós também, de certo modo, somos separados para um propósito, né? Nós, como cristãos, cremos que nós não existimos por acaso, que não há acasos na nossa vida, né? Que há um propósito de Deus estabelecido para a nossa vida. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, né, é fruto de uma vontade soberana, de um ser soberano, né, ao qual nós entregamos nossa vida, né? Então, assim como Sansão, nós também fomos preparados para um propósito, ou separados para um propósito, né? Há um objetivo que Deus coloca na nossa vida, né? Lá em Romanos 1,7, nós vemos Paulo falando a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, né? Então, um dos propósitos, objetivos da nossa vida é nós sermos santos, né? Sermos separados, né? A ideia aqui de santo expressa essa ideia de separado, assim como consagrado, né? Separado para um propósito, né? Nós não devemos, portanto, nos considerarmos e nos portarmos igual a todas as outras pessoas do mundo, né? É interessante que, quando a gente lê a história de Sansão, né, a gente viu lá em Juízes 13:5, né, que ao anúncio de que ele seria consagrado a Deus, né, portanto, a vida de Sansão é uma vida especial, porque havia um propósito específico para a vida dele, né, e Sansão se esqueceu disso, né? Quando você lê a história de Sansão, você vai perceber que Sansão se porta, né, de uma maneira totalmente mundana, né? Fazendo justamente aquilo, todas as coisas contrárias àquilo a que ele havia sido destinado, né? E nós, né, devemos entender que nós somos chamados para ser santo, né? Para viver uma vida separada do mundo, não uma vida assim, como monges, né, isolados do mundo, né? Mas nós não devemos nos contaminar com aquelas coisas que o mundo nos oferece e que vão contra aquilo que é a vontade de Deus, né? Lá em Efésios 1:4 nós vemos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E aí continua o texto, né? Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? E nesse texto, lá em Efésios 1:12, ele conclui, né, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Quer dizer, tudo que nós fizemos, né, tudo aquilo que todos os projetos que nós empreendemos, todos os sonhos que nós tivemos, tudo, né, toda a nossa vida tem que ser colocado aos pés de Cristo, né? Como o Efésios fala, né, nós fomos feitos para sermos louvor da sua glória, né? Sansão esqueceu disso, né? Esqueceu que ele havia sido consagrado para uma finalidade, né? Havia sido consagrado para o louvor da glória de Deus, né? Ele começou a se misturar com o mundo, né? Começou a olhar para as coisas que estão no mundo, né? E esqueceu que ele havia sido separado para
para algo especial, né? Viver para ser louvor da glória de Deus, né? Talvez a maior glória que Deus possa colocar na nossa vida, vivemos para a glória dele, né? Porque quando nós fazemos isso, né, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus, que é o ideal de perfeição, né? Então nós temos que entender que nós somos separados para o louvor da glória de Deus, né? Mas também nós temos que entender que Deus é a nossa força. Quando a gente vê a vida de Sansão, né, a gente percebe que ele confiava muito na força em si que ele tinha e não no Deus que lhe dava a força, né? Tudo aquilo que nós temos, né, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos capazes de fazer, nós temos que entender que tudo isso decorre das mãos de Deus, né? Deus é a nossa força, né? Como o salmista diz lá no Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. Talvez Sansão tenha confiado na força em si que ele tinha quando ele lutou com o leão, ou quando ele lutou com os filisteus. Ele se esqueceu que, na realidade, tudo aquilo que ele tinha era proveniente de Deus, né? Das mãos de Deus havia saído a sua força, o Espírito de Deus é que havia capacitado ele, né? Nós não podemos repetir esse erro de Sansão, né? A nossa vida, por ser uma vida que tem um propósito, né? E esse propósito é para o louvor e glória de Deus. O próprio Deus nos capacita a fazer todas as coisas para a honra e glória do nome dele, né? Nós não podemos esquecer disso, né? O que nós temos, o que nós somos capazes, tudo isso vem das mãos de Deus, né? E quando a gente vive assim, a gente vive uma alegria, né? Que como Neemias diz lá, né? Alegria que é a nossa força, né? Porque a alegria do Senhor é a vossa força, né? Sansão, se você olhar a vida dele, né, é uma vida atribulada, né? Ele tinha muitos inimigos, ele fez muitos inimigos, né? Ele é alguém que vivia, de certo modo, o imediatismo, né, que é muito comum hoje da nossa vida moderna, né? Nós queremos tudo para o momento, e Sansão é assim. Ele havia se esquecido que viver para o Senhor, né, desfrutar daquela alegria que nos dá força, né? Então, de certo modo, Sansão havia confiado na sua força e ele cedeu ao imediatismo e aos encantos do mundo, né? Aqui nós vemos uma obra de Anthony Van Dyck, né? Acho que vocês perceberam que eu gosto muito de obra de arte, né? O retrato do Van Dyck de Sansão e Dalila, né? E é curioso a gente ver na história de Sansão que ele confiou em mulheres, confiou em pessoas, né? E essas pessoas os traíram, né? Tanto Dalila, né, quanto a primeira mulher dele, de Sansão, traíram ele, né? Quer dizer, ele confiou justamente em quem não podia lhe dar segurança, né? Ele confiou na sua força, ele confiou nos homens, no imediatismo, nos encantos que havia no mundo, e se esqueceu que ele tinha que confiar naquele que era o único que poderia lhe dar segurança, né? Ele havia se esquecido disso, né? E quando ele se esquece disso, né, ele se esquece também de que ele é um servo de Deus. E nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus, né? A gente vê, por exemplo, que Sansão ele recebeu um dom, né, que era uma força sobre-humana, né? Mas ele não usou esse dom para a glória de Deus, né? Ele usou o dom para proveito próprio, né? Então ele participava de festas, ele usava o dom simplesmente para matar as pessoas, né? Há uma passagem lá em Juízes em que ele apresenta um enigma, né, durante o seu casamento para as pessoas e faz uma aposta, né? E ele perde essa aposta, ele usa a sua força, né,
para matar 30 pessoas, para pegar as vestes, né, e pagar a sua aposta. Ou seja, Sansão utiliza do seu dom, né, um dom que era dado com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo. Né? Sansão usa aquilo simplesmente por seu proveito. Né? E ele também não pensava nas consequências dos seus atos. Né? Quando nós vivemos sem Deus, né, ou nós praticamos atos e nos esquecemos que somos servos de Deus, nós não estamos levando em consideração as consequências daquilo que nós estamos fazendo. Né? Uma coisa que a gente tem que entender é que toda e qualquer conduta que nós fazemos tem consequência. Né? E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? Nós não podemos, portanto, fazer como Sansão, né? Que recebeu um dom e não o colocou a serviço de Deus. Né? Nós vemos que ele vai fazer isso apenas no final da vida, né? Depois de ser preso por conta da traição de Dalila, né? De ser castigado, cegado. Né? Aí sim ele entende que aquele dom que ele havia recebido, né, era para a obra do Senhor, era para o louvor e glória de Deus. Né? Nós temos que entender isso, que nós temos uma finalidade, né? Nós temos um objetivo, nós temos um propósito, né? E esse propósito é viver para a glória de Deus. Né? E nós temos que pensar que tudo aquilo que nós fazemos, né, há consequências, nós somos responsáveis pelas nossas consequências. Né? Nós vemos lá em Pedro, 1 Pedro 2,15, né, dizendo assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É curioso que Sansão não viveu assim. Né? Toda vez que ele fazia alguma coisa, ele praticava alguma coisa, né, ele gerava críticas, né, ele não emudecia, né, os insensatos ou os inimigos de Deus. Né? Ele vivia uma vida que não era compatível com a vontade de Deus. Então Pedro fala: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E Pedro continua: né, como livre que sois, né, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Né? Nós somos livres do pecado, né, e somos livres para servir a Deus. Né? Sansão não havia entendido isso. Ele achava que a liberdade que ele tinha, o dom que ele tinha, era para usar para o próprio proveito, para satisfação dos seus próprios interesses, né? E não, obviamente, para a glória de Deus. Né? Colossenses 3,1 diz: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Né? Essa é a nossa vida, né? Esse é o nosso propósito. A gente tem que buscar as coisas lá do alto. As coisas lá do alto são os valores do reino, né? Os pensamentos elevados que o reino traz, né? Os projetos que o reino busca implementar, ou seja, a vontade de Deus. Né? Se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí Paulo continua: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que Paulo está querendo nos falar aí? Né? E assim como nós somos servos, né, nós temos que olhar a nossa vida, os nossos projetos a partir da perspectiva de Deus. Né? Olhar a partir da perspectiva divina. Né? Se você estuda, você tem que olhar isso a partir da ótica de Deus. Né? Você estuda para a glória de Deus. Se você busca uma formação para profissional, você tem que fazer isso pensando na glória de Deus. Né? Ou seja, tudo aquilo que você fizer, você tem que buscar para a satisfação da glória de Deus. E aí Paulo conclui: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, nós pensamos nas coisas lá do alto porque nós morremos para esse mundo, né? E a nossa vida está em Cristo. Né? Esse é o nosso propósito. Né?
O nosso catecismo responde na primeira pergunta, né? A primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? Né? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E esse é o nosso propósito. Nós não fomos criados pelo acaso, né? Por uma junção de forças cósmicas que fizeram surgir a vida de uma forma casuística. Pelo contrário, né? Deus, né? Nós lemos lá que Deus, desde a fundação do mundo, nos escolheu para um propósito. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Sansão não entendeu isso. Né? Sansão achava que tudo aquilo que ele tinha girava em torno dele mesmo. Né? É bem similar e bem comum ao que nós temos hoje na vida pós-moderna. Né? As pessoas acham que o mundo gira ao redor delas. Né? A Bíblia nos fala que nós temos um propósito. Nós temos um propósito maior, que é viver para o louvor e glória de Deus. Que Deus nos ajude a viver uma vida de tal forma que o nome dele seja glorificado e honrado.